Olá, um muito bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando no final do ano de 2025 e quero agradecer a todos que estão aqui comigo, que vão acompanhando essas mensagens que procuramos transmitir aqui para trazer mais esperança, mais disposição espiritual. E peço que você continue compartilhando, comentando, curtindo este vídeo para que mais pessoas possam ter também acesso a essas informações e que elas venham a ser grandemente abençoadas. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e hoje nós vamos meditar o capítulo 16. Esse capítulo contém ensinamentos importantes de Jesus sobre a riqueza, a administração dos bens e as consequências espirituais das escolhas que fazemos na vida. Este capítulo vai trazer uma série de parábolas e lições que provocam a reflexão sobre valores éticos, prioridades no reino de Deus e a realidade da vida após a morte. Muito bem, o versículo 1 a 13 do capítulo 16 de Lucas fala sobre a parábola do mordomo infiel. Jesus conta a história de um administrador, ou mordomo, que está prestes a ser demitido por má gestão dos bens do seu senhor. O mordomo se preocupa com seu futuro e elabora um plano. Ele chama os devedores de seu senhor e reduz as suas dívidas, buscando garantir sua própria segurança. Essa astúcia é destacada por Jesus não como uma aprovação das ações desonestas, mas como um exemplo de prudência no uso dos bens. O senhor daquele mordomo, o patrão dele, elogia o mordomo astuto e Jesus faz uma conexão entre a astúcia do mordomo e a maneira como os filhos da luz devem agir. Ele ensina que os filhos deste mundo são mais sábios em relação à sua própria geração. A astúcia do mordomo leva Jesus a encorajar seus seguidores a serem diligentes e sábios na administração dos bens que Deus lhe confia. Os versículos 9 a 11, Jesus explica que usamos riquezas injustas, os bens materiais nesta vida, para fazer amigos. Ele enfatiza que a fidelidade nos pequenos assuntos se reflete na capacidade de lidar com coisas maiores. Se não formos fiéis no que pertence aos outros, como poderemos ser confiáveis nas riquezas que nos são confiadas? Versículo 12 a 13, Jesus conclui que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que significa riqueza. A lealdade a Deus deve ser prioritária, pois as riquezas materiais não podem ser o nosso Deus. Os versículos 14 a 18 mostram a reação dos fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, escutam as palavras de Jesus e zombam dele. Eles não reconhecem a verdade espiritual que está sendo apresentada. Jesus responde a eles afirmando que o que é exaltado entre os homens é abominável diante de Deus. As prioridades e valores do reino de Deus frequentemente se opõem às normas mundanas. Ele menciona a lei e os profetas que estavam em vigor até João, destacando que a vinda do reino de Deus trouxe um novo entendimento. Jesus aborda questões como divórcio e adultério, reafirmando a seriedade do compromisso matrimonial. Os versículos 19 a 31 fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Jesus narra a história de um homem rico que se vestia de púrpura e fineza
e vivia luxuosamente. Ao seu lado estava um mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de feridas e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Essa cena contrastante representa as diferentes condições sociais e espirituais. Morrem ambos. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico se encontra em tormentos no Hades. Este contraste demonstra a reversão das expectativas sociais. A posição de honra é dada ao que o mundo considerava insignificante. O rico clama a Abraão por piedade e para que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque sua língua, pois está em agonia. Este pedido revela o desespero e a consciência das consequências de suas escolhas na vida. Abraão responde que o rico teve seus bens na vida, enquanto Lázaro sofreu. Além disso, há um grande abismo que impede a passagem entre os dois reinos, ressaltando a permanência das consequências eternas. O rico implora para que Lázaro vá advertir seus irmãos, mas Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas e que, se não ouvirem, não seriam convencidos, ainda que um ressuscitasse dos mortos. Essa resposta sublinha a rejeição ao testemunho da mensagem de Deus e a dureza do coração humano. Esse é alguns comentários, do capítulo 16, e o que nós podemos aplicar aqui, dentre várias aplicações que ele pode nos sugerir, nós poderíamos falar sobre uma que é a fidelidade nas riquezas. A forma como administramos nossos bens mostra nossa lealdade a Deus. Precisamos ser sábios e generosos com o que nos foi confiado, garantindo que nosso coração não se apega às riquezas, mas a Deus. Lembrando aqui que a Bíblia não está condenando a riqueza, tá? E não significa também que, pelo fato da pessoa ser pobre, ela está salva. Jesus está apenas aqui mostrando duas condições sociais, onde uma é mais acessível a Deus e a outra é menos acessível porque ela está confiando na riqueza. Não é a riqueza o problema, mas sim quando a pessoa transforma a riqueza em seu Deus. E da mesma forma, a pobreza também não significa que a pessoa vai ser salva, porque a salvação só pode ser adquirida em Jesus Cristo. Então, não é porque é pobre vai para o céu e não é porque é rico vai para o inferno, mas sim porque não crê em Deus, tanto faz o pobre como o rico. A segunda prioridade aqui, a segunda aplicação é a prioridades espirituais. Jesus nos convida a reexaminar nossas prioridades. O que está em primeiro lugar em nossas vidas? Riqueza, status ou nosso relacionamento com Deus? Esse é o problema, como eu falei sobre a riqueza. Então, normalmente, quem tem riqueza, e ele coloca suas prioridades nos seus bens. O pobre tem mais a tendência, ele tem uma tendência maior, não significa que é 100%, mas ele tem uma tendência maior a buscar Deus porque ele não tem nada nesse mundo aqui. Então, não é pelo fato de ser pobre que ele vai para o céu, mas porque ele vai buscar a Deus. Consciência comunitária é uma outra aplicação. Devemos ser sensíveis às necessidades dos outros ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a estender as mãos aos necessitados, assim como Lázaro foi ignorado. Esse capítulo praticamente inteiro fala sobre essa questão da riqueza. A gente vê aqui no final o rico esbanjando fartura, enquanto Lázaro desejava comer as migalhas do pão daquele rico que estava tranquilamente ali vivendo a sua vida regaladamente. Então, esse texto mostra que nós devemos ter consciência comunitária, desfrutar do que Deus nos dá, mas também olharmos para aqueles que têm carência. Preparação para a eternidade. A parábola do rico e Lázaro nos lembra que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. Precisamos viver de maneira que honre a Deus e repense os valores culturais que podem nos levar a negligenciar aqueles que estão em necessidade. Existe vida eterna e as pessoas precisam estar preparadas para isso. Tá? Mas uma pessoa que vive 100 anos de prazer e riqueza, não seria injusto viver a eternidade no inferno?
sofrendo, e uma pessoa que vive 100 anos de pobreza e miséria, seria justo ela viver a eternidade no prazer e no paraíso? Bom, eu diria para você que é tudo uma questão, então, aqui de recompensa, certo? Então, aqueles que adiam a recompensa por causa das riquezas, não pode reclamar das consequências eternas. Então é tudo uma questão de recompensa, não se trata de tempo que a pessoa tem aqui. Não se trata de quanto tempo ela foi rica ou de quanto tempo ela foi pobre. Se trata do que ela estava disposto a rejeitar para servir a Cristo, para se entregar a Deus. E esse é o problema de muitas pessoas que possuem dinheiro. Eles não querem perder o tempo deles, entre aspas, servindo a Deus. Responsabilidade e testemunho. As advertências de Jesus contra a hipocrisia e a avareza nos desafiam a ser testemunhas autênticas do Evangelho, refletindo a graça de Deus em todos os aspectos da nossa vida. O certo é que ou a pessoa reconhece Jesus Cristo aqui nessa vida como Senhor, ou na eternidade, né? Infelizmente, muitos no inferno têm esse conhecimento agora, mas é tarde demais, como esse rico que estava lá. Então eu espero que você reflita muito nessa palavra, ela medite, leia novamente, porque o inferno é uma realidade, o céu é uma realidade, e você precisa estar ciente disso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela oportunidade. O Senhor abençoa esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Pai, eu não sei se ela é rica ou se ela é pobre, eu não sei qual a condição social desta pessoa, mas eu rogo que o Senhor lhe dê a iluminação do Espírito Santo, para que ela venha servir somente a Ti e possa ter a sua vida eterna na presença do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Israel, me despeço aqui e voltamos a nos ver novamente, se Deus quiser. Deus abençoe você e até lá.